Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto do teu coração. E hoje nós vamos finalizar o nosso vídeo, nossa série de junho, com um vídeo chamado O Fogo que se Alastra, onde nós falaremos sobre qual é a consequência de um posicionamento diante do fogo de Deus, a partir desse chamado de uma brasa purificadora e depois do momento que você começa a regar esse fogo com combustível divino, e a partir desse momento esse fogo começa a se alastrar, e a consequência disso é um avivamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você quer entender um pouco mais sobre esse tema e viver essa palavra, continua aqui até o final, em nome de Jesus. E para continuar esse vídeo, para entendermos sobre essa série, nós precisamos voltar para recapitular um pouquinho. Nós falamos no primeiro vídeo sobre as brasas purificadoras, sobre o momento que Deus chama Isaías e toca brasas purificadoras no lábio dele, e o chama, e ele responde àquele chamado. E quando ele vai em direção a Deus, a partir desse momento nós começamos a falar sobre os posicionamentos que nós assumimos com Deus. Deus nos coloca diante de situações, diante de um fogo purificador, que nós precisamos nos posicionar, às vezes até mesmo para entrar nesse fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram diante de Nabucodonosor. Eles entraram naquele fogo. E a Bíblia diz que um quarto homem, como um Deus, como um semideus, apareceu e o livrou. Muitos teólogos dizem que foi o próprio Jesus que o livrou. Mas, depois disso, nós entendemos sobre como regar esse fogo. A partir do momento que estamos nesse fogo, o que nós precisamos fazer para que essa fogueira não se apague? Para que esse fogo nunca se apague? Nós precisamos regá-lo com o combustível certo, que é a oração, que é o jejum, que é a comunhão, a leitura da palavra, a congregação, a comunhão com Deus. Buscando Deus, nós estamos regando, jogando combustível nesse fogo. E quanto mais nós jogamos combustível, inevitavelmente a consequência disso é que esse fogo se alastre. Como um incêndio santo, quando percorre, por exemplo, uma fazenda ou uma natureza, ele começa a se alastrar e ele gera uma queimada, só que uma queimada santa, porque ela queima apenas o que é impuro e mantém firme o que é puro. Assim como o fogo do ourives, quando ele queima o ouro, ele começa a tirar todas as impurezas, mas ele mantém a pureza do ouro, que por muitos anos, por muitos séculos, foi considerada a principal forma material de trocar, foi o bem mais valioso por muito tempo. Então, por isso nós entendemos que o fogo de Deus é um fogo purificador. Mas, Vitor, como entender e viver esse avivamento? Por onde começa? Onde termina? E o que eu preciso fazer para isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, e para isso vamos à palavra de Deus. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Não tem como falar de avivamento sem falar de Atos 2. Atos 2 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos pular para o 17 agora. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Só para você entender esse contexto desse versículo. No meio daquilo tudo, as pessoas falando línguas de fogo, de repente todo mundo começa a falar em línguas estranhas, e aí as pessoas começam a agir de acordo com o Espírito. Muitas pessoas ali que nem conheciam o Espírito Santo foram cheias do Espírito de Deus, e um fogo começa a se alastrar, e um avivamento começa naquele momento em Pentecostes, e a partir dali alguns homens que chegaram e viram aquilo falaram: nossa, esses homens devem estar embriagados. Até que Pedro e João falam para eles: não, ninguém aqui está embriagado, aqui só está acontecendo o que profetizou Joel. Ele falou, e agora vamos, versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Então,
A Bíblia diz que aqueles homens, de repente, começaram a falar em línguas de fogo. E então os apóstolos ensinam para aqueles homens que não estavam entendendo nada e falam: ó, isso aqui é apenas o que Joel já tinha profetizado. E muitas vezes nós vemos manifestações do Espírito Santo de Deus e nós não conseguimos entender porque nós queremos discernir através da nossa própria lente. Só que entenda, se você ainda não tem o Espírito, se você ainda não manifestou o Espírito de Deus na tua vida, se você ainda não teve experiências com Deus, dificilmente você vai entender o Espírito se manifestando em outras pessoas. Então não julgue, não tente entender, independente se você é cristão ou não, da tua denominação, esquece isso, só busca Deus, só busca Deus, só alimenta esse fogo. Quando você alimenta esse fogo, esquecendo tudo que está ao redor, qual é a bandeira de igreja, se você é cristão ou não, se você crê em Jesus, se você crê em Deus e você crê no fogo de Deus, você pode buscar Deus, você pode regar esse fogo e eu duvido que Deus não comece como consequência um avivamento na tua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa, o avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O avivamento aqui, a palavra diz que aqueles homens começaram a orar quando de repente começou o Espírito Santo a descer sobre eles. Ou seja, não foi algo que foi de fora para dentro, não foram homens entrando na casa e levando o Espírito Santo de Deus e levando o fogo de Deus. Não, não, não. Foram homens que já estavam dentro, orando em comunhão. E enquanto eles regavam, quando eles jogavam combustível naquele fogo, de repente aquele fogo se alastrou de uma forma que ninguém conseguia segurar aquele fogo e aquilo de repente se tornou um incêndio santo, porque aquele incêndio se tornou em um grande avivamento. Grandes avivamentos já aconteceram na igreja e eu creio que o Rio de Janeiro, onde eu estou agora, e que o Brasil, onde você está agora talvez, vai viver um maior avivamento que você já viu. Mas isso não vai começar apenas na igreja para chegar em você. Desculpa te contar. Vai começar em você. Você vai ser um dos alvos desse avivamento. A tua casa vai ser um dos alvos desse avivamento. E eu te desafio a buscar isso incessantemente. Desde quando eu conheci a história de Pentecostes, eu oro para que Deus me dê a possibilidade de viver esse avivamento a partir de mim e depois na minha casa, e depois na minha família, e depois na minha cidade, e depois no meu estado, e depois no meu país. Porque o avivamento começa dentro de mim e de você. Nós somos o avivamento. É a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus, o fogo de Deus começa a se alastrar primeiro em nós e depois nós começamos a dar combustível para esse fogo. E a partir desse momento, um avivamento começa dentro de nós. Sabe, existem dias que às vezes eu deito para orar e a gente tem um hábito aqui em casa que a gente quando ora, né, eu, minha esposa e meus filhos, meu mais novo está com 7 meses hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, então ele nem fala ainda, mas o mais velho vai fazer 4 anos. E uma das vezes que a gente foi orar, a gente deitou para orar e todas as vezes que a gente ora, ele sempre ora primeiro. Esse dia ele dormiu com a gente na nossa cama e ele orou primeiro, e depois a minha esposa orou, depois eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar ali, a maioria das vezes, quando eu começo a orar, eu me empolgo, eu gosto tanto de me relacionar com Deus que ele mexe, eu fico horas orando e o tempo passa, eu nem percebo, porque a presença de Deus é tão gloriosa, é tão gostoso, é tão íntimo, é tão inexplicável, e eu não quero sair daquela presença, e eu fico orando e fico falando com Deus e ouvindo Deus, e de repente às vezes Deus me dá uma palavra, eu vou à palavra e volto, continuo a orar e continuo a adorar, até que no meio disso tudo, numa das vezes que isso aconteceu, se eu não me engano foi num sábado, ou seja, era um dia que eu não estava preocupado com o horário que eu ia acordar no dia seguinte. Eu estava orando e de repente eu comecei a orar e clamar pelo fogo de Deus. E eu comecei a clamar, eu fechei meus olhos, orando em línguas, e eu falava: Deus, desce com o teu fogo, não apenas sobre mim, mas sobre a minha família, desce com o teu fogo, desce com o teu fogo, desce com o teu fogo. E nesse momento, meu filho tinha acabado de terminar de orar, ele estava deitado no meu colo ainda, enquanto eu estava sentado na cama orando. E no meio daquele momento, ele de repente acordou com um susto, eu pensei que era um pesadelo, eu falei: calma filho, o que foi? E ele falou: papai, eu não sei o que está acontecendo, mas papai, e ele começava a chorar, de soluçar, e eu, desesperado, achando que aquilo era um pesadelo, eu falei: filho, calma, o que foi? O que está acontecendo? E ele: pai, eu não sei explicar, pai, mas pai, tá queimando. E eu: filho, como assim? O que está queimando? O que foi, filho? Eu comecei a ficar preocupado e de repente ele falou: não, pai, tá tudo bem, é bom.
É bom, pai. Tá queimando, mas é bom. E ele não conseguia parar de chorar, ele não conseguia parar de soluçar. E eu não sei se você já teve uma experiência dessa com Deus, não especificamente com o teu filho, mas entre você e Deus. Mas quando Deus te pega, meu amado, minha amada, não tem o que fazer. Não tem como segurar o choro, não tem como segurar a voz de Deus falando contigo, não tem como você segurar o Espírito Santo de Deus transbordando dentro de você. Se você de fato já buscou Deus de todo o teu coração, eu duvido que você nunca teve uma experiência dessa. E assim como naquele dia o meu filho recebeu, foi cheio do Espírito de Deus, naquele momento eu entendi que o fogo começava em mim e a partir de mim iria para minha família. Minha esposa de repente acordou, ficou preocupada com o que aconteceu e ele voltou a dormir depois. E desde aquele dia, o meu filho é mais crente do que eu. O meu filho ora mais do que eu, muitas vezes. O meu filho, às vezes, é um exemplo para mim com 4 anos de idade. Tudo começa na base, tudo começa no início. Não adianta tentar tratar muitas coisas no final. Então, se você hoje não é uma criança mais, não tem problema, porque eu também não era quando eu conheci Deus. Mas eu entendi que se eu de fato buscasse o fogo de Deus, aquele fogo iria me purificar. E eu não sou puro, eu não sou perfeito, mas graças a Deus, Deus purificou muitas coisas na minha vida. E eu posso falar por experiência própria que esse fogo queima e muitas vezes não é bom. Mas quando você realmente se posiciona diante desse fogo, quando você sabe, quando você realmente alimenta esse fogo, quando você realmente busca Deus, quando você realmente coloca Deus como a tua prioridade, não existe outra consequência possível na tua vida, a não ser que você viva de fato um avivamento na tua casa. Começa na tua casa, não se preocupa com o mundo primeiro, se preocupa com a tua boia, se preocupa com a tua salvação, se preocupa com a tua família. Se a tua mãe, se o teu pai, se o teu filho, se o teu irmão, se a tua irmã não conhece Deus, tá tudo bem, comece em você primeiro. Busque esse fogo de uma maneira genuína. E eu duvido que esse fogo não se alastre. Pode ser que não seja imediato, mas busca. Bota isso como um propósito entre você e Deus. Para de buscar as coisas do mundo. Fica tranquilo que Deus vai cuidar das tuas coisas. Amém? Eu já não tenho mais estrutura aqui para continuar. Então, vamos finalizar por hoje. Semana que vem nós começamos uma série nova. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu espero que você busque de verdade esse fogo purificador. Não esqueça de me contar o seu testemunho. Não esqueça de falar comigo se você quiser tirar alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda. Eu quero ser o teu amigo, eu quero te ajudar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu fogo purificador, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem o teu fogo, Pai, eu não seria nada do que eu sou hoje, Pai. Obrigado, Pai. Eu sei que nós temos muito a ser purificados e eu me coloco à disposição, Senhor, para que o Senhor me purifique. Me queima, Pai, queima com o teu fogo, Pai, com a tua chama, que queima dentro de mim, que transborda e que se alastra, Pai, como um grande avivamento. Eu declaro e profetizo, Pai, que essa pessoa que está orando comigo agora, que o Senhor vai tocar nela agora, Senhor. Eu profetizo que se ela nunca teve uma experiência com Deus, se ela tem qualquer tipo de julgamento com a ação do Espírito no homem, nesse exato momento, seja tocada. Seja tocada pelo Espírito de Deus, seja tocado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Toca nessa alma, toca nesse coração e queima. Mostra para essa pessoa como é a ardência, o fogo de Deus dentro de nós. Não importa se ela é batizada, se ela conhece já Deus ou não, se ela já se converteu, Pai, eu te clamo, Senhor, entra com o teu fogo purificador agora, para que ela não tenha dúvidas, Pai, sobre o que é o teu fogo. Para que tudo isso que nós falamos nessa série, Senhor, não seja apenas uma teoria de homens, mas seja o vivificar do teu Espírito, Senhor. Queima, Senhor, queima, Pai. Queima, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Obrigado, Pai.
Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa série. Em nome de Jesus, Pai. Bem, amados, até semana que vem.